Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos começando mais um bate-papo do Seminário Simonton, nosso bate-papo Simonton, que tem feito um grande sucesso e tem nos dado muita alegria. Hoje conosco, reverendo Orlando, professor de psicologia, psicólogo também, professor da área do nosso departamento pastoral, e o nosso querido reverendo João Batista Borges, que também é professor do nosso departamento pastoral, e hoje, como vocês já perceberam, o nosso assunto é relacionado com as coisas da alma, do coração, da psique, e principalmente com o pastoreio, com o cuidar como pastor. Eu quero convidar nosso querido reverendo João Batista para nos dirigir a Deus em oração, e já quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão entrando no ar conosco no Bate-Papo Simonton. Reverendo João, por favor. Bendito Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade. Nós somos-te profundamente agradecidos, ó Deus, pelo privilégio de participar deste bate-papo das quintas-feiras, hoje abordando um tema tão importante para as nossas vidas, a nossa relação com os assuntos da área pastoral, especialmente a questão do luto, das nossas perdas. Que o Senhor seja bondoso conosco, nos ilumine a mente e o coração, para que sejamos felizes em cada palavra que viermos a pronunciar nesta live desta quinta-feira. Abençoe o reverendo Evaldo Beranger na condução desse estudo, reverendo Orlando e os demais que nos ouvem e veem nesta hora. Oramos-te agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero dar as boas-vindas a Bia Bastos, porque na outra semana eu troquei o sobrenome dela, porque ela colocou só Bia B, já está conosco a Bia Bastos, e já estão conosco os nossos queridos convidados, professores dessa tarde. Eu quero começar com o reverendo Orlando, perguntando, reverendo Orlando, o senhor é professor de quê? E conte-nos um pouco sobre você, sobre sua vida, sobre o seu pastorado, por favor. Eu sou professor da área de psicologia geral, psicopatologia e psicologia da religião. Sou pastor da igreja de Japeri há 18 anos, estou no 19º ano aqui de pastorado, sou oriundo de Nilópolis, casado com a Silvânia, já fazem 25 anos, sou pai do Vinícius, minha formação é em psicologia, bacharelado e licenciatura, eu fiz extensão em história, filosofia e sociologia, e estou fazendo a pós-graduação em psicanálise no momento. Maravilha! A área de humanas, principalmente ciências psicológicas, coisas da alma, da psique, nosso irmão está se especializando. Reverendo João Batista, além de pastor, o que mais o senhor tem feito? Como é que tem sido a sua história? Bem, eu sou o reverendo João Batista, atualmente eu pastoreio a Igreja Presbiteriana de Madureira desde o dia 30 de dezembro de 2014, naquela condição como pastor efetivo designado pelo presbitério de Madureira. Meus dois pastorados anteriores são a Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gugel, de 92 a 95, e a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, de 96 a 2014. E quanto à minha família, sou casada com Margarete Gonçalves Borges, a mais bela advogada deste planeta. Sou pai do Larry, Thaís e Theo. E no seminário... Os mais belos filhos desse planeta. Certamente. No seminário, eu leciono as disciplinas de poimênica, monografia 1, monografia 2, oratória, técnicas de comunicação. E quanto à minha formação, eu comecei lá em 82, fazendo química. Pouca gente sabe que eu sou formado em química, e às vezes até eu mesmo me esqueço disso, né? Tem a formação em química. Eu sou formado em química também. São os colegas, né? Eu sou A única coisa que eu sei da química é que ela é constituída, né?
que o átomo é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. Né? Depois que eu fiz o seminário, né, a teologia, depois da teologia eu fiz a faculdade de Direito, e quero dar uma notícia joia para vocês. Na segunda-feira agora, eu pegarei a minha carteirinha e vou dar carteirada em todo mundo por aí. Carteirinha da OAB, meus parabéns. Parabéns. Que maravilha. Os dois trabalham num departamento que é de extrema importância para a nossa instituição, que é o departamento pastoral, o departamento de teologia pastoral, que inclui todas essas matérias relacionadas à psicologia, psicopatologia, oratória, poimênica. Depois você explica para a gente, muitos dos nossos ouvintes sabem do que nós estamos falando, mas nós estamos atingindo outras pessoas. Nós estamos vivendo um momento único, um momento que nenhum de nós esperava. Nós não tínhamos, talvez, no final do ano passado, até o ano passado, como prever que alguma coisa assim pudesse acontecer. Isso tem exigido dos pastores, eu até fiz uma provocação, né, brincando com o reverendo João Batista, diz assim, além de pastor, né, vocês já devem ter ouvido esse tipo de coisa, o senhor é só pastor? Né? É só pastor? Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos ver um pouquinho do que o pastor faz e de como os pastores são importantes nesse momento. Eu gostaria de colocar com vocês o nosso capelão, reverendo Adelino, meu colega de turma no seminário, quando nós nos formamos. Em 82, eu estava entrando no seminário, já tinha feito química, eu sou formado em laboratório, segundo grau, é claro, não sou do mesmo nível que você é formado em bacharel, eu não, mas reverendo Adelino está conosco no estúdio e vai nos trazer agora uma provocação. Ele é o capelão e ele vai provocar e, sair correndo. Reverendo Adelino, tem a palavra. Gente, boa tarde, bom estar aqui com você, Evaldo, com o João, com o Orlando. João, parabéns aí pela carteirinha que você vai pegar agora. Cuidado com esse negócio de carteirada, porque já dá problema. Brincadeirinha, queridos. Mas então, o tema hoje nos leva a pensar nas questões da pandemia e a tanatologia ela acaba voltando para a agenda, né? A questão do luto, a questão da morte volta para a agenda. E Felipe Ariès, um historiador trabalhando com a história das representações da morte no mundo ocidental, ele diz que o mundo ocidental mudou muito na percepção da morte. A percepção da morte na Idade Média e dentro do tempo moderno era uma percepção de uma morte familiar, de uma morte presente assistida, no contexto, assistida dentro do contexto familiar. E que, então, se assumia. Por exemplo, a pessoa que ia morrer, ela já ia se preparando para isso, e o que ela mais temia era uma morte repentina, porque ela queria ter condições de encontrar-se com as pessoas, de pedir perdão a quem ela achava que deveria pedir perdão, de cumprir seus ritos, de fazer seus testamentos, suas ofertas, suas oferendas, e estabelecer seus rituais. Ele diz, no mundo atual, isso muda. No mundo atual, a morte se torna uma morte invertida, a morte suspensa. Ela amedronta e eu não quero tê-la. Então, vem a hospitalização, vem a medicalização da morte, o levar a pessoa que pode morrer para dentro do hospital e não ficar em casa, e tentar afastar-se o mais possível de tudo que simbolize morte. E aí a gente vê que os nossos próprios processos de velório, de luto, de rituais, eles vão se esvaziando muito em relação a isso. A pergunta que eu faço é, como igreja, no tempo atual, lidando com esse contexto, e ainda com um outro contexto, que é o contexto de se viver um tempo em que o sentimento de onipotência ele é muito presente. Por exemplo, antes dessa questão de pandemia, eu poderia me mudar para um outro país, para um outro continente e dizer assim, não, tudo bem, eu tenho contato com a minha família em tempo online, se quiser, eu viajo de avião e logo estou lá. A pandemia vem e diz assim,
tem tais impedimentos, tais impedimentos, tais impedimentos, e pode ser que ele morra sem que eu o veja, sem que eu me despeça dele. Como pastorear nesse período, como olhar como igreja essa realidade, diante desse quadro e a partir do modelo de Jesus, que entra na cidade de Naim, que aproxima-se do féretro do filho da viúva de Naim, que toca o esquife daquele rapaz e que se dirige àquela mãe que está enlutada, que já é viúva e que perde o seu único filho, que se aproxima do quadro da morte e lida com esse quadro da morte. Que desafios a igreja tem para esse tempo atual e como esse desafio pastoral pode ser desempenhado por nós? O reverendo Adelino joga uma pequena bomba no meio de nós e vai sumir, vai sair correndo, né? Eu devia fazer você ficar aqui só para sentir o gostinho do... Reverendo Adelino, muito obrigado, querido. Deus o abençoe. Daqui a pouco eu fico por aí. Daqui a pouco vamos tomar um café juntos. Daqui a pouco nós chamamos você aí, olha aqui, ó. A caneca do Seminário Simon, tá vendo? Tá? Querido, muito obrigado. Pois bem, reverendo Orlando, reverendo João Batista, está posta a questão. Quem é que fala primeiro? Pode continuar, aproveita que está com a palavra. Muito bem. Eu acredito que este assunto da morte, ele deve ser enfrentado como uma situação natural. Eu costumo muito trabalhar o Tessalonicenses capítulo 5, versos de 13 a 18. Claro que eu não vou fazer a leitura do texto, até pela questão do lapso temporal que nós temos, mas nós devíamos considerar a questão da morte como algo natural, como realmente é. A morte faz parte da existência humana, demarca o fim dessa existência na Terra, mas inaugura uma existência junto ao Senhor. E quando nós temos essa percepção muito clara e trabalhamos isto com a igreja, eu acho que a coisa vai um pouco menos tenebrosa. A morte assusta, não é? Ela assusta pelo desconhecido. Por mais que esse desconhecido seja muito bom, seja excelentemente bom, não é? Desculpe aqui a redundância, mas ainda que seja bom, é desconhecido. Os céus, os novos céus e terra, são excelentes pela palavra bíblica, mas nós não temos este controle, não está em nossas mãos, nós ainda não vivemos isto. E esta ausência de conhecimento da plenitude disso que nos espera, talvez ainda nos ameace um pouco. Então, eu creio que trabalhar o que Paulo trabalhou para que nós não fôssemos ignorantes com respeito aos que dormem, que tivéssemos esperança na nova vida, é um caminho para minimizar este efeito da morte em nossas vidas. Parece que havia uma familiaridade maior com a morte nos tempos antigos e as pessoas conviviam, a pessoa morria em casa, morria cercado dos seus, ele chamava dava instruções e tal. Hoje, as pessoas morrem longe dos seus queridos, morrem nos hospitais, morrem de uma maneira fria. Às vezes, o caixão chega e a gente não tem nem o tempo de fazer o velório. Isso antes da pandemia, né? Com a pandemia, então, piorou. Reverendo Orlando. Dentro desse processo de entender que é a morte da vida, a gente tem a situação de que nós nunca acreditamos que fôssemos morrer, por mais que ela faça parte da realidade da vida, todos nós sabemos que vai ocorrer. Nós sempre convivemos com gente que está sempre adiando para depois de determinadas situações. Tem um vídeo muito interessante que fala o que você faria se soubesse que iria morrer, quais as atitudes que você iria tomar. Então, as pessoas, nesse vídeo, elas falam a respeito do que iriam realizar. Enquanto pessoas que precisavam pedir desculpas, lidar com situações que estão muito bem resolvidas. A grande questão que assola muito aqueles que ficam são situações que nunca se resolveram. E quando a gente está vivendo esse tempo de pandemia,
se o luto, a perda, já é uma profunda dificuldade no tempo de pandemia, isolamento, esse distanciamento, essa forma de estar sem ter o contato com o outro, é muito mais complicado, porque existem vivências que trazem profundas dores e essas dores nunca foram resolvidas. Essas situações nunca foram trabalhadas. E quando você perde o outro e perde a oportunidade de ter que resolver questões com alguém que já não está mais aqui, essa dor, para alguns, ela parece ser nada. Então, é muito complicado, mesmo que nós tenhamos toda essa compreensão a respeito dos céus, de Deus, da vida eterna, lidar com essa realidade e com as nossas dívidas emocionais é algo sempre muito doloroso e difícil de ser administrado. Entendi. Agora, pois não, eu ia ali passar a palavra com a palavra poimênica que ficou lá atrás, e aproveita ao falar, explica o que é poimênica e como ela pode ajudar nesse processo. Diga, João. Poimênica, eu me lembro aqui do meu amigo Diades, né, um autor com quem eu trabalho bastante lá no seminário. Ele, quando foi lecionar, ainda recém-saído do seminário, ele não sabia o que era poimênica. Acontecia exatamente o mesmo comigo quando eu comecei a lecionar essa matéria no seminário. Não sabia o que era poimênica. Meus queridos... Na verdade, sabia, só não sabia que se chamava poimênica. O irmão já sabia tudo sobre poimênica, só não sabia que chamava poimênica. Mas, poimênica, eu diria que é a ciência que estuda o modo de ser do pastor, como que o pastor tem que ser, as atribuições dele, a conduta dele, o comportamento dele, os exemplos dele, enfim, é o modo como age, como deve agir o pastor. Põe esse prefixo aí, vem lá do grego, né, que significa pastor, enfim, a ideia da palavra é mencionar tudo aquilo que diga respeito da vida do pastor. Agora, voltando aqui à questão da morte, eu acho que eu vou levantar uma provocação, mas que posso fazer se a minha vida também é provocar. Não tem problema, o reverendo Orlando responde tranquilo. Ele responde, né? Pode ficar tranquilo, o reverendo Evaldo confiar. Eu queria trazer a lembrança o que esse autor aqui, Cornelius, alguns pronunciam Plantinga, mas esse se escreve Plantinga, Júnior. Aí a pronúncia fica a critério. Ele coloca no seu livro, não era para ser assim. Isso, ele coloca... Calvin Seminary. Isso, é aportuguesado, não era para ser assim. E me remonta à seguinte questão. Nós estamos vivendo algo, já desde que a humanidade existe, que não precisava acontecer. A morte não precisava... Eu estou afirmando, a minha teologia, na minha visão teológica, a morte ela veio de modo acidental. Não era para ninguém morrer. Repito, não era para ninguém morrer. Uma leitura de Gênesis 3, e o final dele, mostra que a morte veio como consequência de um não uso do domínio que o ser humano tinha, de poder não pecar, ele pecou e agora ele teve que morrer. Agora, lembrando que a morte de Cristo na cruz, quanto à salvação, substitui a morte humana, quanto à salvação. Agora, evidentemente que todos teremos que partir, que experimentar a morte. Mas a provocação é essa. Não era para nós morrermos. Não era para morrer. Infelizmente, ela passou a ser parte da nossa experiência, mas não era para ser assim. Agora temos que aprender a lidar com ela. Aliás, né, reverendo Orlando, lá em psicologia, talvez uma das expressões mais utilizadas seja esta, né? Aprender a lidar com, né? A palavra com o senhor. Essa não convidada, né, que adentrou na nossa vida, ela veio por causa do pecado, conforme diz o reverendo João Batista, e ela invadiu a nossa história, e por isso Deus a odeia e lutou com ela.
nós estamos vivendo essa luta justamente agora, porque como nós não fomos feitos para morrer, ela é uma não convidada e indesejada que adentra na nossa vida, né, sem pedir licença. Reverendo Orlando. Elizabeth Ross, ela fala a respeito de 5 fases do luto. E é muito interessante a gente observar o seguinte. A primeira delas é a negação. Você já deve ter escutado alguém dizer o seguinte: parece que ele está viajando. Vai entrar por aquela porta. Essa Eu não acredito. Essa é uma forma muito suave de você afirmar que está negando a perda desse teu ente querido, dessa pessoa que você amava. E quando você desenvolve esse processo de negação, você está dizendo para você mesmo que a morte ela ainda não chegou, a ficha não caiu. E lidar com isso é sempre muito delicado, muito difícil. Depois você passa para a fase da raiva, e você tem que responsabilizar alguém por perda. Às vezes você responsabiliza alguém que estava envolvido por um acidente de carro. Eu lidei com um caso de uma pessoa que até hoje ela tem dificuldade porque o pai levou o filho para pescar, esse garoto ele pula do barco e se afoga. E ela responsabiliza o pai do menino até hoje, porque levou o filho para pescar. Então, quando esse processo de raiva ele se estabelece, a gente transfere a culpa para alguém. E quantas pessoas a gente pastoreando com gente responsabilizando Deus pela perda do seu ente querido? O rapaz, a avó dele era muito fiel à igreja, estava sempre presente. Ela saiu de casa para ir à igreja, sofreu um atropelamento e ele até hoje diz o seguinte: Deus não é bom porque ele permitiu que a minha avó fosse atropelada e ela estava na igreja. Olha. O processo de raiva é uma realidade muito presente e nós queremos que alguém seja responsável pela perda do nosso ente querido. E, assim, existem 5 fases. Ganho, quando a gente promete um monte de coisa enquanto o outro ainda não foi, naquele processo de adoecimento, de cuidados paliativos, e você promete a Deus que você vai mudar de vida, vai ter uma outra forma de se relacionar com Deus, para que a pessoa seja curada, mas isso acontece. E trabalhando esse luto nas formas mais diversas possíveis. O indivíduo pode vir a desenvolver uma depressão por causa do vazio, da perda de quem ele amava, e lidar com isso é muito complicado, porque ele acredita que esse vazio ele se materializa numa profunda tristeza. E quando ele se dá conta, está dentro desse processo, até que chega a questão da aceitação. Quando ele ressignifica a perda, quando trabalha a resiliência de ter que se conformar para poder lidar com a não mais existência do outro, até se envolver com novos projetos. Então, a gente observa que dentro desse processo de perda, de pastoreio, você vai encontrar situações, elas não precisam acontecer dentro de uma regra comum, não tem ordem para que ocorra, mas a verdade é que uma boa parte das pessoas que enfrentam o luto, elas vão passar por isso de alguma maneira. E a gente, hoje, vivendo tempos de pandemia, e até às 13 horas de hoje, a estatística de 54.434 mortes. Você imagina quantas famílias estão enfrentando esse processo? E de tantas outras que não foram diagnosticadas com Covid, mas também perderam seus entes queridos. Então, é um tempo extremamente delicado para que a gente exerça a poimênica, o exercício do pastor, a forma de trabalhar a dor do outro. E não existe maneira diferente do que a que já foi citada por Jesus. Ele vai além de quem está caminhando com o seu morto para enterrar. E esse encontro é muito especial, porque Jesus para o encontro e conseguir fazer com que o outro pare esse momento é de fundamental importância para você poder entender em que período desse luto a pessoa está vivendo esse tempo agora. Se ele está negando, se ele está com raiva, se ele está ganhando, se ele
já passou a desenvolver uma aceitação. Não tem tempo, luto, a gente não define simplesmente a partir de, daqui a um ano vai estar melhor, daqui a um mês. Cada um vai viver o luto de uma certa maneira, mas a grande verdade é que precisamos estar orientados e preparados para poder lidar com esse momento tão delicado que a gente está vivendo e que as pessoas estão enfrentando nesse momento. Agora, deixa eu lançar uma pergunta aqui para os dois, que eu acho que tem a ver com tudo isso que está sendo dito. A morte não era para existir, mas ela existe, a gente tem que lidar com ela. O luto é um processo que é descrito na psicologia, é descrito por vários escritores e muita gente, e ele tem fases onde a pessoa pode, inclusive, se revoltar contra Deus, a tristeza profunda, a aceitação, a negação, todas essas fases. É normal passar por essas fases, ou seria melhor que os cristãos demonstrassem força e não passassem por essas fases, e negasse a negação, e pudesse sorrir e cantar louvores no meio da tristeza, para que ele mostrasse ao mundo o testemunho de que ele acredita que a morte não é o fim, que nós sabemos com quem estão os nossos queridos. Este processo de luto é normal? E mais ainda, é saudável? Reverendo João Batista e depois Reverendo Orlando. Veja bem, Reverendo Evaldo, tudo na vida tem o mundo ideal e tem o mundo real. Uhum. A nossa vida cristã também, na nossa relação com Deus, tem aquilo que nós chamamos de uma relação que poderia ser a ideal. E o ideal seria aproximar ao máximo do que Cristo foi e é em nossas vidas. Ou do que o Paulo dizia lá, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, eu acredito que, olhando o que está por vir, olhando a vida por vir, a morte deveria ser desejada para esse transporte, porque é por meio dela, a não ser que Jesus Cristo retorne antes, mas se Jesus Cristo não retornar antes da nossa morte pessoal, o meio ou modo através do qual nós chegaremos a essa nova Jerusalém, a este novo mundo, é passando pela morte. Então, a nossa relação com Deus no mundo ideal, numa visão ideal, deveria ser de tal forma que nós pudéssemos desejar esta morte sem ser aquele desejo, porque não gosto da vida de aqui. Porque, olha só, outra coisa... Não pode ser um desejo mórbido, né? Exato. Não pode ser o desejo do suicida. Eu me afasto das pessoas, que dizem assim, eu não gosto dessa vida, meu Deus, eu estou sofrendo e tal, eu não quero viver aqui, eu quero ir para Nova Jerusalém. Meu irmão, olha só, é uma desonra para com Deus. Eu vou até olhar mais aqui para a minha câmera para ficar bem... Olha aqui, isso mesmo. Olha aqui, é uma desonra para com Deus você não querer viver a vida na sua plenitude aqui. Viva a sua vida na sua plenitude aqui, mas saiba que, se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, depois que o Senhor achar por bem convocar você à presença dele, você vai desfrutar de uma vida maravilhosamente melhor. O Paulo diz lá, né, que eu estou em dúvida se eu permaneço aqui, se eu vou para lá, porque lá também é muito bom. Então, no mundo ideal, voltando a trabalhar essa pergunta, reverendo Evaldo, no mundo ideal, nós deveríamos desejar esta morte, sem, repito, ignorar a vida de aqui, sem ignorar que é muito bom também viver aqui. Mas no mundo real, nós temos que trabalhar, especialmente como pastores, com a instabilidade no sentido de dizer o seguinte, cada membro tem uma temperatura espiritual. Eu costumo usar essa expressão. Cada membro da igreja tem uma temperatura espiritual. Um está no nível 3, 4, 5, 6, 9, aleatoriamente. Pois bem, quanto mais próximo do que Cristo deixou como ideal para nós vivermos, nós vamos olhar para a morte de uma forma mais serena, tranquila, entendendo que ela é um transporte, é o meio através do qual nós chegaremos a essa nova Jerusalém. Mas, enquanto aqui permanecermos, nós devemos
curtir o nosso luto, entender o nosso luto, percebê-lo, para a gente... Porque o luto, ainda há pouco eu li a Gary Collins, ele fala o seguinte, que o Gary Collins é o colega do nosso reverendo Orlando, psicólogo, cristão e tudo mais. O Gary Collins diz o seguinte, que quanto mais for próxima a relação com a pessoa aqui da Terra, isso estou falando do luto em relação à morte de alguém, que há outros tipos de luto, né? Quanto mais próxima for essa relação, maior, mais intenso vai ser o luto. Então, não tenha medo de amar, de se aproximar, de gostar das pessoas, ainda que o seu luto vá ser maior, não tenha medo, porque a vida vale a pena ser vivida e vale a pena amar as pessoas e querer bem a elas. Que maravilha. Antes do reverendo Orlando, né, falar um pouquinho, eu tive o privilégio de hospedar o Dr. Gary Collins e a sua esposa na minha casa. Duas vezes. Legal. Quando eles vieram ao Brasil, eu tive esse privilégio, foi uma maravilha. Eu tenho os livros que ele me deu na época, inclusive autografados por ele. Ele é um homem extraordinário. Reverendo Orlando. Eu estar com ele lá na Igreja do Rio, muito legal. Exatamente, ele esteve conosco, ele é extraordinário. Reverendo Orlando, diga, o luto é saudável, ou é desejável, ou é algo que a gente deve evitar? A gente tem que viver de acordo com o que a nossa emocional permite. Então, assim, o luto ele não tem um tempo, mas ele precisa ser vivido. Por mais que você não quisesse enfrentar esse momento, existem dias que nós gostaríamos de adiar para nunca. Outros nós gostaríamos de viver todos os dias. Mas o luto é uma possibilidade, é uma realidade, e nós vamos ter que lidar com ele. A grande questão é qual é a funcional que a gente dá esse tempo. Porque se eu vou negar que esse sofrimento é uma realidade na minha vida, isso pode produzir um adoecimento psíquico muito mais delicado do que, por exemplo, apresentar a minha condição emocional de viver esse tempo. E é muito importante a gente compreender o seguinte, o João Batista estava falando da questão da afetividade. Existem muitas pessoas que vão sofrer muito numa perda porque dívidas emocionais do relacionamento, seja ele familiar, conjugal, os interrelacionamentos que você tem no trabalho, na igreja, pessoas que estão próximas a você, de alguma maneira, relacionamentos eles trazem certas dificuldades. E alguns relacionamentos apresentam muito mais dificuldades do que outros. Em geral, quando você vai fazer um ofício fúnebre, que alguém está lá chorando demais, você pode ter certeza que o endividamento em relação a essa perda, ele é muito grande. Existem situações que nós precisaríamos ter consertado antes e que a gente vai adiando, a gente procrastina, coloca sempre para depois. E quando o outro se vai, você não tem mais como resolver essa questão. Então fica uma dívida que você não tem mais como encontrar para poder resolver. Como é que a gente vai resolver uma questão com alguém que já se foi? Então, o que é importante? Você saber o quanto é necessário você ter relacionamentos saudáveis. Desencontros acontecem, desentendimentos existem, mas a grande questão é como você escolheu viver a partir dessas situações. Então, é muito importante que você saiba a necessidade de resolver as questões emocionais com quem está próximo, e principalmente com alguém que você sabe que está partindo. Quando a gente faz capelania e vai fazer o trabalho de visitação no hospital, você conversa com alguém que sabe que está morrendo, e as pessoas sabem. Quando você chega no leito de alguém que já está em estado muito avançado da doença terminal, e os parentes começam a visitá-lo, ele pergunta para você o seguinte: eu estou indo embora, porque tem gente que nunca foi visitado e que resolveu vir aqui me ver agora. Então, você quer um conselho? É muito importante você ter o teu ciclo de luto, mas é muito especial você resolver as dívidas de relacionamento agora, enquanto o outro está por aí. Por mais duras que elas sejam, porque existem contas que depois você não tem como pagar.
E aí esse processo torna algo muito mais doloroso de ser enfrentado. Por mais que você tenha fé, por mais que você confie no Senhor, por mais que você conheça a teologia, mas a grande questão é que relacionamentos emocionais, quando eles não são resolvidos na hora que precisam, eles deixam uma dívida, muitas vezes, para alguns, impagável. É interessante a gente perceber, porque o reverendo Orlando disse, o reverendo João também, que muitas vezes o fato da pessoa estar em paz com os processos que ela teria de viver com as pessoas, talvez diminua o momento de dor, aquele desespero do momento da despedida. Mas isso também tem a ver com o temperamento de cada um. É claro que esses fatores de dívida ou não, eles são fundamentais. Nós temos, por exemplo, duas irmãs que eram extremamente zelosas com seu irmão, lá na Bíblia, no capítulo 11, ambas extremamente presentes na vida de Lázaro, cuidando dele, possível, mas quando o seu irmão parte, o processo de luto de uma é diferente do processo de luto de outra. Marta é muito mais racional e ela consegue dialogar e conversar sobre a morte, sobre o fim de tudo. Maria não consegue nem falar, ela se lança aos pés de Jesus e chora. E Jesus trata cada uma delas conforme o seu jeito de ser. Com Marta, ele conversa, ele argumenta. Com Maria, ele chora. Ele também chora e se condói com ela. Eu quero, aproveitando essa rápida lembrança desse fato na Bíblia, fazer aqui uma pergunta que eu acho que está no coração de todo mundo. Alguns momentos mágicos da vida do pastor, mágico é porque eu não consegui lembrar outra palavra, para atuar na hora do luto e para ajudar as pessoas que sofrem, que perdem alguém. A visitação pastoral, que o Orlando citou, o fato de você poder ir ao leito de enfermidade e estar com a pessoa e conversar com ela, o momento da despedida, o momento da cerimônia da esperança cristã, que muitos chamam de velório, hoje não se usa mais velas, né? Nem os católicos usam mais velas, usam luzes e tal, estão interditados para a gente na pandemia. Como é que a gente pastoreia pessoas que perdem pessoas queridas e pessoas que estão no leito da morte? Essas pessoas precisam ser pastoreadas. E como é que a gente faz isso? Meu querido reverendo Evaldo, há um trato para com a pessoa que está partindo e um trato para com as pessoas que ficam. Sim. Em relação à pessoa que está partindo, é claro que, se é membro da nossa igreja, certamente esse momento da morte deve ter sido antecedido de sucessivas visitas pastorais. A propósito, eu gosto de registrar que, se há uma coisa que eu gosto de fazer no meu ministério pastoral, eu não sei o que eu não gosto de fazer, mas se há uma coisa que eu amo fazer, são as visitas pastorais. Então, o trato com essa pessoa nas visitas pastorais, mostrando para ela que a vida é muito bela, mas o reverendo Adelino, vou citar o reverendo Adelino, porque nós tivemos uma conversa já faz algum tempo e a gente ainda não colocou em prática isso que eu vou dizer agora, que eu acho que nós pastores deveremos treinar as pessoas para morrer. Se ele que muito provavelmente está nos vendo, ele vai lembrar dessa nossa conversa. Nós precisamos treinar as pessoas para morrer. O que eu quero dizer com isso? Mostrar para elas, de um modo muito suave, muito tranquilo, com a habilidade que só o Papai do Céu pode nos dar, mostrar para elas que a vida tem um fim. Pode ser que o dela esteja iminente, esteja próximo. E se estiver, tem que fazer como o profeta disse lá para Ezequias: bota em ordem a tua casa, porque tu vais morrer, tu não vais viver. Foi assim que o Senhor mandou dizer a Ezequias. E aí Ezequias chorou muito, aquela história que nós conhecemos, está registrada lá no livro de Reis e também no livro do profeta Isaías. Olha, é um exemplo pastoral, né? Isso, a gente precisa mostrar para a pessoa essa possibilidade. Agora, em relação aos que ficam,
há um outro tratamento. Eu, particularmente, gosto de fazer um histórico, a gente chama de necrológio. É todo um histórico da morte daquela pessoa, a doença que a vitimou de morte, como ela estava se sentindo, o velório, o culto, as pessoas que compareceram ao culto de despedida, o sepultamento e o legado que aquela pessoa deixa. E registra, tem ata do conselho, já há muitos anos que eu faço isso. E interessante, reverendo Desola, tem gente que fala assim, o senhor vai escrever o meu necrológio. Assim, se você morrer primeiro, evidentemente, porque pode ser que eu morra primeiro. Mas, enfim, há um trato para com estar moribundo, alguém que está a morrer, e um trato para quem fica, né? Cada pastor certamente vai se dedicar a isso de um modo peculiar e particular. Reverendo Orlando, como é que a gente faz isso sem poder fazer? Em tempos de pandemia, a gente tem tido aí o recurso da tecnologia, né? Encontros digitais, mas é óbvio que eles não substituem os encontros pessoais. Por mais que você tente trazer palavras, e existem momentos que o que menos importa são as palavras, né? Quando você tem o processo de estar com a família, se despedir, né, no momento final em que o corpo vai ter que ir para a tumba, todo esse processo é sempre muito onde você consegue essa acolhida, é o olhar, as pessoas estão ali dizendo das suas dores, você pode trazer esse conforto e através desse encontro remoto, por mais que você expresse esse carinho com as palavras, você não tem o contato. E nesse instante é fundamental você amenizar a dor através do encontro. E ser pastor nesse momento é profundamente desafiador, porque o que precisa viver nesse tempo não são simplesmente esses momentos remotos, mas essas sementes já têm que ter sido plantadas anteriormente. Embora nem sempre a gente possa ter oportunidade de estar com pessoas que não são poucas as vezes que são convidadas a estar em momentos de despedida de pessoas que não tem nada a ver com a igreja, mas sabem da importância desse tempo, dessa acolhida em suas vidas. É profundamente delicado não poder estar junto. E por mais que a tecnologia gere essa aproximação virtual, nós não temos como transmitir. Se você não tiver feito uma sementeira anterior na vida dessas pessoas, você vai ter dificuldade de tentar expressar isso nesse instante agora. O pastoreio tem que ter sido um pastoreio já de algum tempo. Ele precisa ter vindo acontecendo. Você pode encontrar o outro nesse momento de perda, talvez você não consiga expressar esse aconchego pastoral nesse instante. É um desafio muito grande, não sei se todos têm conseguido desenvolver com profundidade nesse momento, porque quando nós temos a oportunidade de estar juntos na vida, você troca o calor humano. É verdade. O vídeo é frio. As palavras não conseguem atingir o objetivo. Meus queridos, nós temos 2 minutos para encerrar a nossa live. Hoje, especialmente, nós temos uma reunião dos professores do seminário, mas houve uma provocação aqui do nosso diretor, e eu vou pedir ao nosso querido Ailton, que está na técnica, que coloque de novo no filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, há um momento em que Adams questiona sobre a morte, né? Ele afirma que o papel do médico não é evitá-la, mas fazer com que ela seja recebida com dignidade. E eu gostaria de uma palavra final dos dois, bem breve. Infelizmente, a conversa está maravilhosa, a gente teríamos que ter um tempo muito maior, mas precisamos caminhar para o encerramento, sobre essa palavra do nosso querido diretor, que nos provocou, e o diretor provocando, a gente tem que trazer a palavra. É claro que ele tem
as suas convicções, mas ele quer ouvir a nossa equipe de teologia pastoral. Reverendo João, por favor. Em condições normais, nós não escolhemos o tipo de morte que vamos ter, não é? A morte, ela nos surpreende quanto a data que ela vai acontecer e o modus operandi dela também. Quer dizer, nós somos surpreendidos quanto ao dia e o modo. Se nós fôssemos, talvez, escolher, eu, João Batista Borges, escolheria morrer entre os meus. Eu não sei se eles escolheriam isso, mas eu escolheria morrer entre os meus, escolheria morrer, como diz na linguagem popular, como um passarinho. Eu me lembro de um poema cujo final, se eu tivesse aqui o nome do autor, eu diria agora, mas ele termina assim: descansar em Deus com pouco sofrimento. A ideia que eu tenho, que eu gostaria, era essa. E essa dignidade da morte referida no filme, como o reverendo Robert coloca, no Pat filme, Adams. Né? Pois é, o Pat Adams é um personagem real, é um médico que inventou os Doutores da Alegria, né? Eu acredito que morrer com dignidade é a chamada morte natural. Porque, imagina, uma pessoa que morre de uma bala, um tiro, pode ser porque essa pessoa é uma criminosa, ou dessas coisas que a gente chama de acidentes da vida. No Rio de Janeiro, então, né? Morrer de bala perdida não é coisa tão rara assim, mas parece que a dignidade seria morrer entre os nossos, cercado de afeto, de carinho, e aquela possibilidade de você dizer assim, eu, quando o Senhor achar por bem, espero vocês lá na eternidade e que vocês vivam a vida com toda a sua inteireza. Vivam plenamente. A gente se encontra na eternidade. É isso que eu gostaria. Amém. Reverendo Orlando, como é que a gente ensina a morrer com dignidade? O apóstolo Paulo deixa um recado muito interessante para a gente. Diz: combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Saber que você tem paz no coração, saber que as suas relações foram para o bem, que você não guardou rancor, mágoa, dores, tristeza. A hora chega para todo mundo. A diferença é como você vai estar para poder enfrentá-la. É muito importante que você possa desenvolver, ao longo da linha da sua vida, essa paz emocional que você vai ter para poder enfrentar a morte. Também, a questão é como nós estaremos diante dela. E essa dignidade, a meu ver, tem tudo a ver com essa paz que Paulo teve, de saber que o que ele precisava viver, ele viveu. E que no tempo da partida, está pronto. Que a gente desfrutar dessa possibilidade ao nos encontrarmos com ela também. Amém. A palavra de Deus nos diz que tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. E ele inclusive, compara, porque para o além, para onde tu vais, há uma diferença. E Jesus disse, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, integridade, e ao próximo como a ti mesmo. Amar a vida faz a gente morrer com dignidade. É uma pena, nosso tempo já acabou, nós estamos encerrando. Eu quero agradecer ao querido reverendo João Batista, quero agradecer ao querido reverendo Orlando. Nós estamos vendo aqui, pelos irmãos, nós ficaríamos horas e horas aqui conversando, mas infelizmente nosso tempo é curto, mas nós vamos voltar para conversar sobre esse assunto. Semana que vem, no nosso bate-papo do Simon, no nosso bate-papo do Seminário Simon, nós teremos o privilégio de receber as professoras Tânia, Silene e Thaís, professoras da nossa casa e digníssimas irmãs que estarão conosco. Será um bate-papo com as meninas, e eu quero aqui, que privilégio poder participar. Eu acho que eu vou deixar as três falando, e olha, vou fazer que nem o Adelino fez. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, quero agradecer, tem tanta gente querida aqui, não dá para citar todo mundo. O meu irmão, que é lá de Araçoiaba das Serras, reverendo Edivaldo Berangeli, está conosco também. Eu quero agradecer a todos que participaram, professores, alunos, amigos, e essa live vai ficar gravada, você pode multiplicá-la,
ela vai abençoar outras vidas, e nós nos reuniremos na semana que vem, às 3 horas da tarde, nesse mesmo canal, que é o Seminário Simonton no YouTube. Eu quero lhe pedir o seguinte: reaja, se inscreva, toque ali no gostei, ou não gostei, dê a sua opinião, participe, interaja, e deixe o sininho marcado, porque assim que começar, nós vamos fazer. Nós queremos saber aqui, reverendo Adelino, entrar para se despedir dos nossos irmãos. Reverendo Adelino, respondeu sua questão? Com certeza, mas ativou muito mais ainda, né? Eu queria só deixar... Surgiram muitas outras, né? Na verdade, provoca mesmo para a gente pensar. Eu citei um livro aí da Helene Vassão, que eu queria que a gente pensasse, que é um livro da cultura cristã, Esperança para Viver e para Partir. É um relato que ela faz de uma pessoa que ela acompanhou em cuidados paliativos, né? Eu acho que essas palavras que vocês trouxeram mexem muito com a gente. A gente tem que entender mesmo essa realidade da presença da morte. E eu acho que a igreja precisa entender que a participação dela também é importante. Não é só a do pastor, mas o pastoreio da igreja, que não se faz apenas com o culto de despedida. O pastoreio da igreja precisa ser feito depois, com a família que fica no luto, né? E que precisa ter a condição de relacionamento e de caminhada com. Amigos, muito bom, muito bom. Um grande abraço para vocês e que Deus nos abençoe para a gente poder se encontrar, né? Como dizia um pastor lá do Duque de Caxias, se não desse lado, do outro lado da vida, e não é gosto disso, né? Gente, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela audiência qualificada, e voltem para estar conosco. Eu quero pedir aos nossos professores que fiquem um minutinho depois que nós sairmos do ar, para a gente poder encerrar e combinar algumas coisas rapidinho, porque temos reunião daqui a pouco. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Obrigado ao Ailton, que ficou na técnica, ao reverendo Homer, que ficou ali na retaguarda, orando e participando com a gente, e aos nossos queridos convidados. Deus os abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.